Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início. Eu queria chamar o louvor aqui à frente. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, agradecemos ao Senhor pelo Teu favor, pela Tua graça. Pai, por essa noite de festa, essa noite maravilhosa. Pai, que a Tua mão, que a Tua graça, que o Teu favor seja aqui conosco, que a direção, que a consolação do Teu Espírito Santo seja real nas nossas vidas. Pai, que em tudo que nós fizermos aqui essa noite, que o Senhor, que somente o Senhor seja glorificado, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor engrandecido neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar o Senhor. Louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei justiça e cantarei louvor
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te louvamos essa noite, te glorificamos, Senhor Jesus. Como nós acabamos de declarar, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia. Te agradecemos pela oportunidade que temos como igreja do Senhor, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de render ao Senhor louvores. Pai, muito obrigado pela tua presença. O Senhor é o nosso convidado principal. Estamos aqui porque o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, alguns pastores, alguns amigos chegando ainda, pastor Sebastião, pastor Guedes, pastor Jairo, pastor Wilson, pastor Augusto, glória a Deus, glória a Deus. Amados, fiquem à vontade, tem lugar aqui ainda, tem lugar aí, se assentem. Queridos, glória a Deus pela sua presença, glória a Deus pela sua vida. Vocês me honram muito com a presença e o carinho de vocês. Glória a Deus. Queridos, é uma honra receber nossa ordem de pastores, a nossa convenção, também representada pelos amados. É um momento para nós de muita importância.
Eu não preparei discurso, eu sou muito emotivo, eu vou ser mais resumido, né? Uma história, uma caminhada, desde que essa igreja nasceu, que ela estava nascendo. Nós fomos à convenção e começamos desde o seu início juntos, né? E para nós é uma honra estarmos aqui, estarmos juntos. Juntos somos mais fortes. Amém? Queridos, eu queria aqui abrir essa assembleia, queria aqui passar a palavra para o pastor Dante. Amém? Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos felizes com o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos reunidos para a ordenação do ministro e já pastor Alisson, que já pastoreia essa igreja. Então, como presidente da ordem, eu quero declarar aberta essa assembleia de consagração e ordenação do ministro licenciado Alisson. E, de modo assim, bem rápido, quero só falar a importância do que é isso. Talvez você pode falar assim, mas ele já é o nosso pastor e vai continuar sendo. Mas a Ormiban, que é a Ordem de Ministros Batistas Nacionais, é o que regulamenta a sua consagração e o insere em um corpo de pastores, da qual pertence a nossa denominação, que é a Convenção Batista Nacional. Então, o que nós iremos fazer hoje é ordená-lo, torná-lo parte de uma ordem de pastores, o qual lhe dará a legalidade absoluta para poder exercer todo o seu ofício pastoral. E a importância que isso traz para a vida do pastor Alisson é que ele estará debaixo de uma cobertura denominacional, debaixo de autoridade, para também ter autoridade sobre a igreja, como anjo do Senhor sobre ela. Então é um ato que quem já passou por ele sabe o quão é penoso, o quão é difícil. Daqui a pouco nós iremos passar a palavra ao pastor que estará falando desse processo para se chegar a este dia de hoje. Mas, para nós não demorarmos na nossa festividade, já quero convidar o pastor Samuel Sampaio, que é o secretário do concílio, o qual estará aí compondo o concílio para os irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para culto de ordenação pastoral do pastor Alisson, que tem a minha admiração, né? A gente já caminha junto há algum tempo, e ele tem sido um membro fiel aqui da nossa seccional, e eu tenho certeza que também tem sido um pastor fiel para esta igreja, e a gente se alegra junto com ele nessa noite. Queria também só fazer um destaque muito especial ao privilégio de ver aqui nessa noite o pastor Daniel Leite Fonseca, que foi um dos fundadores da Convenção Batista Nacional, lá no ano de 1967, né, pastor? Já tem um tempinho, né? E para nós é uma alegria, ele que foi o presidente da nossa convenção num período de avivamento, poder vê-lo aqui também, sendo um dos o que vai trazer a mensagem de Deus para nós. Queria apresentar os demais componentes desse concílio ordenatório, eu já falei, né? O pastor Daniel vai ser o orador. A oração ordenatória será feita pelo pastor João de Oliveira, que tem sido o tutor, né, do Alisson neste período probatório. A oração pela família será feita pelo pastor Ideci José Teixeira, que foi o nosso eficiente aqui, líder da nossa seccional. E a entrega da Bíblia vai ser feita pelo pastor Orígenes, que é o nosso atual coordenador da nossa convenção, a convenção que se divide por seccionais, né? E eu queria apresentar, então, esses irmãos, e eles já estão aí, então, apresentados. E eu queria, então, voltar a palavra para o presidente desse concílio, nosso querido pastor Dante. Obrigado. Queridos, com o concílio formado,
nós vamos acelerar um pouco o processo, porque o processo é longo e nós queremos dar ênfase à ministração da palavra, né? O pastor Alisson já falou um pouco, mas eu queria convidá-lo novamente para que ele desse um breve testemunho do seu chamado pastoral. Lógico que a igreja já ouviu, lógico que a igreja já sabe, mas é bom que ele relembra, e isso faz parte da nossa festa. Aleluia. Nem todos sabem, com certeza é um momento muito oportuno, né? Os nossos bons cultos de segunda-feira em Nova Canaã, a irmã Ana, esposa do pastor irmão Célio, numa ocasião, numa oração, ela, movida pelo Espírito Santo, num culto de muita unção, como sempre, e ali ela falou algo comigo que realmente marcou a minha vida, e eu corri disso, mas eu fiz como Jonatas, é para ir para Nínive, está lá? Tá bom, então eu vou para cá. E fugi por muito tempo. Fugi com habilidade, mas não temos como fugir da presença do Senhor. Se descemos ao mais profundo, lá o Senhor está. Por mais que sigamos para uma direção, para a direita ou para a esquerda, lá também o Senhor está. E ali, por muito tempo, ainda fiquei em Nova Canaã, tempo de Deus, depois um tempo fora de Nova Canaã, tudo para crescimento, tudo para propósito do Senhor, tudo para prosseguirmos no chamado. Sempre o nosso respeito à igreja, aos pastores, sair de Nova Canaã com portas abertas, com o meu respeito e carinho aos pastores, né? Iniciamos o Ministério Moriá, uma história longa, uma história linda, até contei um pouco para os irmãos ali embaixo, pastor Dante, pastor Eduardo, e estávamos ali de uma maneira bem resumida, e cuidado do Senhor, nasce Moriá com um grupo de pessoas, e eu querendo ainda fugir, era do meu coração fugir, mas o Senhor age com muito carinho. Pastor João Boas, eu tenho que fazer menção ao nome dele, me acolheu, me abraçou, e caminhou comigo por um domingo sim, domingo não, alternávamos a mensagem, começamos de uma maneira bem sigela, né, na casa da irmã Helenícia, ali no bairro Angola, um lugar pequeno, mas cheio de muito temor, e ali nasceu o meu ministério, ali nasceu e as coisas foram avolumando, e chegamos aqui, com uma maneira muito gostosa, mas sempre zeloso à palavra de Deus, sempre zeloso, e não abro mão da palavra, de ministrar a palavra, de aprender mais da palavra, e persigo esse desafio, desse aprendizado, porque nós não sabemos. 1 Coríntios 13 fala que em parte nós conhecemos, e em parte profetizamos. E Deus tem sido muito generoso, muito amoroso, muito fiel. E Ele tem nos acolhido de maneira sobrenatural. Essa igreja carrega não gosto de usar o termo slogan, mas uma identidade, né? E está nas nossas plaquinhas. A Igreja Batista Moriá é uma igreja que se importa. É uma igreja que se importa. E nós importamos com vidas. Nós estamos aqui para cuidar de vidas. E o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem cuidado de nós, e eu me coloco à disposição desse chamado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, presente de Deus, que desde o início caminhou comigo, sempre com muita lucidez, sabendo da responsabilidade, do desafio que viria. Uma mulher de Deus, sempre do meu lado, sempre. E um filho abençoado. Eu falo que eu estou fazendo 7 anos com essa igreja, o meu filho tem 7 anos de ministério de louvor. Desde o início, no nosso culto doméstico, o Vitor fazia batucada com a caneta, a gente pegava ali, a gente fazia o nosso caderno,
né, e as nossas anotações do nosso culto doméstico, e ele pegava e ele ficava batendo na mesa, na Bíblia, e eu falava com ele, eu vou resolver isso para você. E aí eu comprei um carrom para ele, e ele tirava som daquilo com uma facilidade muito grande. E depois investimos na bateria, e ele sempre correspondeu, é um excelente baterista, sempre disponível, sempre presente. Meu agradecimento à minha família, se chego aqui, é porque sempre tive o carinho de vocês. Eu não estou aqui para ser honrado de maneira nenhuma, eu estou aqui porque nós estamos aqui. E eu louvo a Deus pelo carinho de todos os irmãos, porque não existe uma caminhada sozinho. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem para relacionamento. E nós precisamos aprender a relacionar, a amar e a respeitar. Nós não somos iguais, não pensamos da mesma forma, temos discordâncias, mas sempre Deus é amor. E nós caminhamos com respeito, com graça e favor. Amém? Deus é muito bom, irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Alisson, pela sua família, à frente dessa igreja, pela disponibilidade em poder estar com os irmãos. Queridos, nós queremos então passar a palavra para o pastor Daniel Leite Fonseca, que será o orador da noite. O pastor Daniel tem longa história com a convenção e para mim também é uma honra poder estar participando deste momento onde ele está como orador. Focinheira aqui, não dá. Tá ligado? É. Irmãos, é um prazer. A frase é um chavão, a frase é um clichê, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É um prazer estar aqui nesse ambiente que já me é familiar, porque por algumas vezes já estive aqui pregando. E acima de tudo, porque algumas pessoas aqui, sobretudo o irmão Afonso, a irmã Lili, os filhos, particularmente o Alisson, agora pastor Alisson, me são muito caros, me são especiais. Eu conheci a Renata ainda pituchinha, pequena. O Alisson, um adolescente ou pouco mais. Então, é uma história, é uma caminhada juntos. E uma alegria de vê-los aqui, prosperando na obra, realizando o trabalho que, mercê de Deus, foi colocado nas mãos deles para fazer. Também os meus colegas pastores, eu olhei, tentei conhecer, um ou dois só. O Samuel, o pai dele, é mais do que um colega, é um irmão. Fala com seu pai que eu mandei um abraço para ele, viu? É uma pessoa cuja história está profundamente ligada à minha história. O pastor, não me lembro o nome. Orígenes, sim, Orígenes. Com esse nome bonito, Orígenes, né? O nome de um dos pais da igreja. E os demais colegas. É um prazer estar com os irmãos aqui. Eu vou tentar, aqui é o seguinte, eu vi aquela fala, vou fazer, estou caminhando firme na direção dos 80, 78 eu faço, não demora muito, portanto, 2 anos a mais a gente chega lá. Então a memória já não é mais a mesma coisa, eu alinhavo o que eu vou dizer, porque senão já não consigo, né? Mas eu quero, pastor Alisson e colegas, irmãos, amigos, eu quero falar um pouco sobre o chamado.
ok? Eu vou dizer o chamado que eu vou aqui nomear de chamado ineludível. Chamado ineludível, que não se pode fugir. Não se pode abdicar dele, abrir mão dele, não pode. Então eu quero começar lhes dizendo, depois eu vou ler Bíblia, fiquem tranquilos, lá na frente a gente lê Bíblia, tá? Mas eu quero começar lhes dizendo que esse chamado é a primeira coisa, existe. Existe. Existe um chamado que eu diria particular, específico de Deus nessa questão de ministério. Claro, há chamados outros de Deus para nós. Existem chamados gerais, para todos, não é? Eu diria que esse chamado geral é a vocação geral em Cristo Jesus. Nossa vocação comum, geral, para todos. Todos nós somos, de uma maneira ou de outra, somos chamados, não é? Não é, todavia, este chamado geral, preste atenção, tá? Não é esse chamado geral e para todos que eu pretendo e estou me referindo neste momento. Eu me refiro àquela vocação específica, ok? Àquele meu lugar particular, específico no corpo de Cristo. Ok? O meu dom, ou os meus dons, não é? A minha vocação especial e particular, o ministério de Deus para a minha vida, para a sua vida, pastor Alisson. Tá ok, irmãos? Eu diria que aquela marca, aquele carimbo de Deus em mim e para mim. É essa vocação a que eu me refiro aqui agora, tá certo? Esse chamado, irmãos, eu já disse, ele existe, ele é um chamado claro, ele é um chamado claro, contundente, forte, saturado, é um chamado saturado de fé, de paixão, porque se não houver paixão não vai, não anda, não é? É um chamado saturado de fé, de paixão, e eu diria de ideal, é um romance de fé, sobretudo marcado pela convicção. Deus disse ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te constituí profeta. Antes que saísses da madre, eu te constituí profeta às nações. Ah, mas eu, disse Jeremias, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, disse o profeta, eu não sei falar. Não digas isto, foi a palavra de Deus a Jeremias, não digas isso, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Esse chamado é extraordinário. Eu me lembro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí vem toda a descrição, que eu não vou fazer aqui agora, para não tomar
mais tempo de vocês. Deus disse a Moisés: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. Eu tenho ouvido e visto a aflição do meu povo no Egito. E eu desci para livrar o meu povo. Irmãos, que frase bonita. Eu desci para livrar o meu povo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo da escravidão no Egito. Meus amigos, existe um chamado. Essa é a primeira colocação minha. Existe um chamado, existe uma vocação divina. Amós diz: eu não sou profeta. Lembra do profeta Amós? Eu não sou profeta e eu não pertenço a uma linhagem de profetas, mas o Senhor me deu uma ordem. Pronto? O chamado, irmãos, existe. Essa é a minha primeira palavra ao pastor Alice. Existe uma vocação divina. Segunda palavra, colocação que quero fazer, o chamado divino é irrecusável. Primeiro, existe. Não é uma criação emocional, é um fato, é uma experiência. Segundo, ele é irrecusável. A gente não consegue fugir desse chamado. Concordam comigo, pastores? Você não consegue se livrar dele. É um chamado, eu diria, compulsivo. Ele te persegue, é um chamado persecutório, ele te persegue. Às vezes bate um desânimo na gente, um desânimo, dá uma canseira brava. São 50 e tantos anos de pastor. Acho que é isso, 50 por aí. Dá uma canseira brava, uma vontade de subir, de dar no pé. Elias, caçado como uma presa de grande valor por Jezabel. Jezabel não dá tréguas, sobretudo depois que ele desmoralizou a profetaiada de Baal, lá no Monte Carmelo. Você me paga, Elias, você me paga, amanhã eu acabo com você, disse Jezabel. Elias deu no pé, Elias deu no pé, fugiu, se escondeu. O mesmo Elias que desafiou lá no monte, me ajudem aí, no Monte Carmelo. Então o Senhor lhe apareceu, foi lá para longe, enfiou na caverna, meteu-se, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa para nossa alegria, Deus aparece a nós na caverna. Que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, eu tenho sido zeloso na minha missão profética, mas eu estou sozinho. Mataram todos os teus profetas, só eu escapei e eu escondi. Deus disse a ele: você não está só, tem pelo menos mais 7.000.
que não se dobraram, que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Moisés diz, eu sou gago. Deus disse a ele claramente, vai se apresenta a Faraó. Eu sou gago, não consigo falar direito, arranja outro. Deus disse para ele, é você, Moisés, é você, é você. Arão, seu irmão, vai lhe auxiliar, mas você é o homem que eu escolhi. Meus irmãos, o chamado é irrecusável. Deixa eu contar um pouquinho das minhas histórias, das minhas andanças missionárias. Eu estava lá no sertão, isso há quase 50 anos. Jovem, apaixonado. Mas fui para ali e foi um momento difícil. Foi um tempo difícil. Quase nenhum apoio daqueles que me enviaram. Pouquíssimo apoio. Lutas, dúvidas de caráter existencial, de caráter espiritual, solidão, enorme solidão. Aí bateu uma vontade de retornar, de abandonar tudo, de dar no pé. Fiz isso. Voltei. Estava com saudade do meu povo, do meu ambiente aqui. Voltei. Falei, vou ganhar dinheiro. Montei um comércio e ganhei algum dinheiro. Mas deixa eu lhes falar, foi batendo uma saudade do ministério. Foi batendo uma saudade do púlpito que eu já não aguentava mais. Eu estava disposto a qualquer sacrifício para retornar à vida de plena e intensa atuação ministerial. Aí surgiu Betim. Betim, irmão Afonso, irmã Lilia e a família, e vocês todos. Betim foi um romance de fé. Foi eu chamo de um ideal e uma paixão. Uma paixão que me consumiu durante anos e anos. Mas as crises vieram, eu sou dado a crises. As crises retornaram. Mas agora crises no mundo pessoal. É assim, ninguém vem querer me passar a imagem do super-homem, daquele que está acima. Ah, que conversa. Nada disso. Eu me lembro do profeta, iludiste-me, Senhor, e eu fiquei iludido. Eu disse, não vou mais mencionar o nome do Senhor. Não vou, Jeremias, ele diz isso, né? Eu não vou mais, eu estou cansado. Aí ele completa, se digo isso, é como um fogo ardendo no meu coração, um fogo dentro de mim, nos meus ossos. O chamado, meus irmãos, é um chamado irrevogável. Não há como revogar. Deixa eu andar um pouco mais, estou apressando aqui para não tomar o tempo de vocês além do devido. Eu digo que o chamado é também um chamado paradoxal. É um paradoxo. Na medida em que você quer fugir dele,
você é capaz de perder a própria vida por Ele. Você é capaz de perder a própria vida para não abrir mão do chamado, não abdicar dele. Você não consegue fugir do chamado. Você não consegue fugir. Você não consegue se livrar dele. Eu ouvi agora há pouco o pastor Alisson falando isso. Você não consegue se livrar dele. Quando você tem, e eu tive, a oportunidade de pular fora, você descobre que ele te fascina, que ele te atrai, que ele te chama, ele te atrai como um imã. Num dos meus momentos, longo ministério aqui em Betim, eu um dia disse para o meu filho mais velho, Daniel, Dani, eu acho que eu vou me aposentar. Ele me encarou e disse, vai? E continuou, pastor, ok, obrigado, joia, bom, obrigado. Eu acho que vou me aposentar. Ele diz, vai, pastor, pai, não aposenta. Foi o que ele me disse. Pastor, vai até a morte. Eu nunca esqueci disso. Deixa eu ir concluindo, porque eu não quero, já disse. Deixa eu lhes dizer, fora do chamado divino, a vida acaba. A vida murcha. Fora do chamado divino, a vida perde o brilho. Você se torna infeliz e miserável. Deixa eu lhes dizer, nada mais frustrante e terrível que pessoas desfocadas, que não se explicam. A vida vai se tornando para elas um tédio, eu chamaria de uma vidinha, uma acomodação, um esquentar de bancos apenas. Eu me lembro de William Booth e Catherine Booth, aquele casal que fundou o Exército de Salvação. A denominação a qual pertenciam, discordando dos métodos dele, do casal e da maneira como estavam agindo, tentou enquadrá-los. E numa reunião pública, disseram para ele, é assim, e deu tudo que teria que ser, ou então, Catherine Booth estava lá em cima, sentada lá, e deu um grito, nunca, jamais, e saíram os dois, para começar o exército de salvação. Nada mais frustrante do que quando você não tem foco, quando você não tem pimenta, quando você não tem paixão, quando você não tem ideal. O apóstolo Paulo diz, em nada eu considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, aleluia, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mais um tópico. O chamado é transcendente. Transcendente. O chamado divino transcende as circunstâncias terrenas. Ele focaliza o eterno. E, se necessário, ele secundariza até mesmo valores caros.
para a realização do ideal da fé. Lutero diz: se temos que perder no hino, o famoso hino, Castelo Forte, se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, conosco Jesus está e nos dará o seu reino. E Jesus diz: aquele que não perder, aquele que não renunciar, tudo por minha causa não é digno de mim. Ele foi além. Aquele que não abrir mão de família, de pais, de mulher, de filhos, por amor de mim. Claro que essa palavra tem que ser devidamente contextualizada, entendida. Mas ele em primeiro lugar. Acabou. Pronto. Então, meus amigos, irmãos queridos, o chamado divino é um chamado transcendente, está além das minhas circunstâncias humanas e pessoais. O chamado divino, ele é um chamado firme e determinado. A Bíblia diz acerca de Jesus: saiu da Galileia, ia para Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém ele ia ser preso. Mas a Bíblia diz assim: e o seu semblante era firme como quem ia para Jerusalém. Independente das circunstâncias. Deixa eu lhe falar. Esse chamado firme e, eu disse, determinado, os anões espirituais, os nanicos na fé, vão tentar destruí-lo. A inveja, o apequenamento, vão querer aprisioná-lo. Mas ele, em meio a lutas de toda ordem, continuará avançando na direção do alvo proposto. Se te mostras frouxo, diz Provérbios, no dia da aflição, você não é de nada. Você não é de nada. Marca o alvo e diz: é lá. Eu me lembro de Rick Warren, fundador daquela igreja de Saddleback, eu já estive lá 1 ou 2 vezes. Ele diz: chegou lá no condado de Orange, estaca zero, e diz: aqui eu vou passar o resto da minha vida. Claro, é uma experiência dele, pessoal, mas que mostra o foco, que mostra a determinação. O chamado divino, e agora eu acho que eu estou acabando mesmo. O chamado divino é nobre e altruísta. Nobre, ele foge das disputas baratas, pequenas. Ele não briga por cargos, atenção. O chamado divino não briga por cargos e posições. Os filhos de Zebedeu disseram: olha, lá no reino, a mãe usou a mãe, né, para poder. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O chamado divino é altruísta. Eu me lembro de Ló e Abraão. Escolhe, meu sobrinho, se você for para cá, eu vou para cá. Não vou brigar, não. O chamado divino é altruísta. Ló olhou para as campinas do Jordão, aquelas campinas bonitas, lindas. É cá que eu quero. Que diferença do patriarca da fé, Abraão. Enquanto isso, Abraão focava os valores eternos. Deixa eu lhes dizer, eu disse que o chamado divino é nobre e altruísta, está voltado para grandes desafios de fé. Será que esse chamado, quem o incorpora por inteiro, será que vai
com certeza chegar ao destino proposto. Olha, eu não quero lhes decepcionar, mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Eu tenho que cumprir a missão que Deus me confiou, e o futuro está nas mãos dele. Moisés não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué. Nem sempre há de se chegar ao destino. Davi quis construir o templo. Deus disse, não vai construir. Seu filho Salomão é quem vai fazer isso. Mas, meus irmãos queridos, não é isso, não é essa a questão, não é isso que conta. O que conta é fazer a coisa certa, é ser fiel à vocação, é lançar fundamentos sólidos. Paulo diz, eu lancei o fundamento, outro vai construir, não tem problema não. Mais um tópico, o chamado divino é perigoso. É perigoso, é cheio de armadilhas. Deixa eu lhes falar, é uma estrada pontilhada de sangue. Sangue, o Coliseu que o diga. O Coliseu que o diga. O chamado divino, irmãos, é uma história de martírio. E eu diria de quedas também. Perigos de dentro e de fora. Paulo diz, eu fui quase tragado pela voragem do mar, eu fui vergastado, fui chicoteado, estive preso. O chamado divino é perigoso. Estou falando de chamado mesmo, para valer. Não é? Sabe por quê? Porque quando você é fiel ao chamado, você se torna alvo de estilingues. De aventureiros. Você fica vulnerável, você passa a ser atacado por dentro e de fora. Perdão, eu tomo um pouco d'água aqui, porque a voz está acabando. Finalmente, vou terminar. Vamos terminar. O chamado divino traz a marca do sangue da cruz de Cristo. Traz a marca do sangue da cruz de Cristo. Nada pode tomar o seu lugar. A cruz. A cruz. Longe de mim, diz Paulo, gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus. Nada decidi saber entre vós, senão Cristo, e esse o quê? Crucificado. O chamado divino traz a marca da cruz. Nada, eu repito, nada pode tomar o seu lugar, nem vigílias, nem jejuns, nem votos, nem louvorzões ou louvorzinhos, nem coreografia. Não estou contra isso não, estou apenas dizendo que a cruz de Cristo é aqui, o centro. Eu termino lembrando do hino do Augusto Toplady, rocha eterna, foi na cruz que morreste, meu Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa de todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Ars, meu querido, que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Que esse chamado, a
a sua vida esteja saturada com as convicções desse chamado. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Um profeta? Mais do que um profeta. Porque dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Desculpe, eu demorei mais. Eu prometi ao Alisson que eu ia falar uns 15, 20 minutos. Acho que eu falei foi 40 minutos, tá? Glória a Deus pela vida do pastor Daniel. Palavra extraordinária para aqueles que pensam que o pastorado é tão simples assim. Para aqueles que pensam que o pastorado tem só as glórias que são vistas por aqueles que não conhecem as agruras do cotidiano. Para você entender um pouco mais como foi que o pastor Alisson chegou ao teu dia de hoje, quero convidar o pastor Eduardo Rodrigues Siqueira, que é o nosso coordenador de exames, de ética e sindicância, para poder falar todo o processo para se chegar até o dia de hoje de um candidato da nossa ordem. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com os irmãos. Quero falar para vocês sobre o processo do candidato chegar, ou do futuro pastor, ou do ministro licenciado chegar até aqui, onde o pastor Alisson hoje está, para a ordenação da nossa Ormiban, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que a Ormiban, o intuito dela é cuidar do pastor. É cuidar do pastor de uma forma que o pastor esteja realmente na direção de Deus e respeitosamente pastoreando o rebanho do Senhor. Esse é o intuito da Ormiban. E para isso, irmãos, nós temos alguns processos de aprovação do pastor. Nós da Ormiban, nós não pegamos uma pessoa que fala que quer ser pastor e consagramos ou falamos para a igreja consagrar, mas nós levamos esta pessoa a passar por um processo que nós julgamos necessário, para que comprove a sua cidadania, comprove o seu chamado, como nós ouvimos aqui do pastor Daniel Leite, pregando hoje sobre o chamado, comprove a sua veemência nesse chamado. Então, para que o pastor Alisson chegasse a ter esse processo, em primeiro lugar, ele recebeu o chamado de Deus, ele mesmo testemunhou aqui. Recebeu o chamado, teve convicção da sua vocação, apesar de algumas vezes tentar fugir, mas quando se tem chamado, Deus não permite que nós fujamos. Se nós subirmos aos céus, lá Deus está. Se fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, Deus também estará lá. Assim como aconteceu com Jonas. E depois desse chamado, dessa convicção, ele ingressa a um seminário direcionado normalmente por um pastor, já membro de uma igreja pelo menos há 2 anos. Ele ingressa num seminário da nossa recomendação, da nossa ordem, no Seminário Batista Nacional, para que ele receba as doutrinas bíblicas, conforme nós, batistas nacionais, cremos. E daí ele passa por esse processo do seminário, dependendo do curso que ele faz, cerca de 4 anos, e uma especificação dentro desse seminário, para que ele se prepare um pouco mais. Após esse seminário, irmãos, ele é passado por um exame da nossa ordem, que é o exame de banca. Ele é enviado pela igreja. Primeiro a igreja faz o pedido, aprovando ele como pastor, aprovando ele como aquele que vai estar ali ministrando a palavra, sendo o referencial de Deus, o anjo de Deus na igreja. E ele passa por um processo de, primeiro, sindicância,
onde pastores da nossa ordem são indicados para fazer uma sindicância, ou seja, uma arguição a respeito daquela pessoa, a respeito da conduta, a respeito de tudo. E essa sindicância, ela passa por documentações também que é exigida do candidato. Essas documentações incluem SPC, Serasa, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Estadual, cartório, fórum, todo tipo de tramitação jurídica ele passa e precisa estar de forma ilibada para ter o seu pedido de exame. Após isso tudo, aprovado esses documentos todos, ele passa por uma assembleia na igreja, onde a igreja faz o pedido do seu exame e ele passa por uma prova escrita primeiro. Essa prova escrita é uma prova cerca de 30 questões abertas, onde ele responde questões bíblicas de conhecimento, porque nós da Urmiban, nós avaliamos também um pastor, não só pelo seu chamado e vocação, mas também pelo seu conhecimento, pela sua dedicação à palavra de Deus. Então ele passa por esse crivo dessa prova escrita, e se ele passar por essa prova escrita, ele vai para uma prova oral, onde nós temos um concílio de pastores que faz uma arguição oral presencial àquele pastor. E são cerca de 12 matérias que ele é arguído. E se ele passar por esse processo, mesmo ele passando por esse processo, ele entra ali num período probatório de 12 meses ou de 24 meses, no mínimo, para que ele possa ser verdadeiramente aprovado. O mínimo de 12 meses é quando o pastor fez e cumpriu o requisito de se formar num seminário batista. Essa é uma exigência nossa. Se ele fez outros seminários, outras matérias em outros lugares, a exigência é que ele tenha um probatório de 24 meses, acompanhado por um pastor designado pela ordem, que participou principalmente da sua banca examinadora. Esse pastor vai cobrar dele relatórios, ele vai passar todos os meses a entregar relatórios de conduta a este pastor. E esse pastor, durante esse período, estará fazendo uma avaliação de conduta desse candidato a Urmiban. E após essa avaliação de 12 mínimo ou 24 mínimo, 12 mínimo quando tem o seminário batista, 24 mínimo quando não tem, e esse de 24 mínimo é exigido dele, no mínimo, 5 matérias básicas da nossa convenção, do nosso seminário. 5 matérias básicas dentro desse período. Após essa aprovação, aí nós passamos aqui por esse evento que nós estamos fazendo aqui hoje, que é essa celebração de ordenação do nosso querido pastor Alisson. Então, irmãos, esses são os trâmites. Como o pastor, nosso presidente, disse, não é fácil ser pastor, e dentro disso nós temos esse crivo de aprovação, que é um cuidado que nós temos com o pastor, e também, em contrapartida, com a igreja, com os irmãos, para que não seja qualquer um que pastoreie a vida dos irmãos. Então, o pastor Alisson, para nós, hoje, ele está aqui para ser ordenado, porque ele passou por esses processos e foi aprovado. Deus abençoe os irmãos. Perceberam como é que é simples, irmãos? Simples e rápido. Né, pastor Ederci? Simples e rápido. Nem doeu. Então, isso, queridos. E a prova oral é bem apertada, né, pastor João? Nós primamos no meio batista nacional pelo conhecimento do pastor. Não é, pastor Orígenes? Nós apertamos, nós forçamos, se for preciso, nós zangamos, nós esprememos, porque quando nós queremos ordenar um pastor, queremos estar certo que, apesar do caráter que ele tenha, que seja ilibado, ele também tenha conhecimento para poder estar conduzindo a igreja que não é dele, que é do Senhor Jesus.
Dito isso, quero convidar o pastor Alisson e convidar todos os pastores, os do concílio que estejam próximos e todos os pastores que estão presentes, que estejam atrás dos pastores do concílio, para que nós já procedamos com a oração consagratória. Queridos, pastor João vai estar fazendo oração consagratória. Pastor Alisson, pode se ajoelhar. A igreja, vamos ficar de pé, queridos. Este momento é solene para a nossa ordem. Tira essa foto de frente. Glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Estou muito feliz nessa noite também, participar desse momento na vida do pastor Alisson. E feliz porque nós participamos boa parte desse processo que o pastor Eduardo falou, o pastor Dante falou, desde o concílio que foi montado, melhor dizendo, da comissão que foi montada para sindicância, exame teológico, né, pastor Dante? E também como tutor durante um ano na vida do pastor Alisson. Então, de maneira que eu sou muito grato por nessa noite estar participando desse momento e fazendo essa oração também. Irmãos, esse é um costume bíblico, a palavra de Deus diz em Timóteo, o apóstolo Paulo falando, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Então, a prática de imposição de mãos para a consagração, para a ordenação, já é uma prática antiga. O que não se pode fazer precipitadamente, o que não foi feito aqui. Então, eu queria convidar nesse momento você fechar os olhos. Nesse momento nós vamos orar, os pastores também pondo as mãos. O pastor Ideci vai estar derramando óleo. Nós vamos orar, ordenando e consagrando o pastor Alisson. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor que chama homens, que chama mulheres, que chama, ó Deus, a todos, independente de idade, independente de classe social, independente do contexto em que veio, Senhor, ali desde o ventre materno, o Senhor separa aqueles que o Senhor escolheu para uma vocação, para um chamado, para uma obra, Senhor, específica. E nessa noite aqui nós estamos, Senhor, diante desta realidade, diante desta verdade, na vida do pastor Alisson, homem a quem o Senhor chamou para o ministério da palavra. Oh Deus, esse ministério tão poderoso, tão especial. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, meu Deus, e nós te louvamos, porque mais um tem se levantado para compor as fileiras dos exércitos do Senhor, para compor as fileiras daqueles que o Senhor tem chamado para a tua seara. E nessa noite, Senhor, aqui, os pastores, a igreja reunida, nós impomos as mãos sobre a vida do pastor Alisson, e nessa noite, Senhor, autenticando o chamado que nasceu no teu coração, nós assim abençoamos e consagramos ao ministério, Senhor, ó Deus, reconhecidamente nessa noite, através da Ormiban, através da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Alisson e consagramos, Senhor, nessa noite esta oração na vida do teu filho, ao santo ministério da palavra, no nome de Jesus. Que a graça, que a unção, que o poder
nunca faltem sobre a sua vida, pastor Alisson. Que você seja sempre equipado, dotado do poder e da unção do Espírito para prosseguir nesse chamado, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os pastores continuam aqui, tá? Continuam aqui, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos também convidar a Renata e o Vitor, a esposa e o filho, pois nós sabemos que o ministério pastoral, ele abarca a família. É a família que está junto. Por favor, mesmo que não pareça, eu estou fazendo 25 anos de casado, agora dia 11 de setembro. É minha boda de prata. E eu já falei com a minha esposa em todas as igrejas que eu passei. O dia que você não quiser mais ficar aqui, é só se você falar que eu vou embora. Porque nós entendemos que o ministério, sem o apoio, sem a paixão, sem o amor da família, ele é muito difícil ele continuar. Então, eu quero que você, como igreja, o pastor Iderci vai estar fazendo oração pela família, mas que você, como igreja, rogue a Deus por essa família pastoral. Aleluia. Momento importante na vida desta família, na vida também da igreja. Estivemos acompanhando também essa transição aqui com os irmãos, viemos algumas vezes, e assim que o pastor passou pelo primeiro processo, ele então assumiu como pastor. Pastor? Não, ele já era o presidente. Licenciado. Aí ele assumiu e Deus tem abençoado, né? É uma bênção estar aqui nesta noite, juntamente com esta família, juntamente com a igreja. E como o pastor Dante disse, né? A família é de tamanha importância na vida do ministério do pastor. Não pense que o pastor é o pastor e a família é a família, não. Somos juntos, né? A família é junta, totalmente, porque senão não tem como. Então nós vamos abençoar esta família, a irmã Renata, o Vitor, para que Deus continue usando vocês. E saiba de uma coisa, muitas vezes alguns esperam da igreja, ou até da denominação, um retorno. Mas eu quero dizer para vocês, espere no Senhor. E é Ele mesmo, e só Ele, vai honrar da forma devida, como a família pastoral. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por este momento tão especial, ó Pai, para todos nós, e especialmente para, ó Deus, esta família e para esta igreja, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a vida ministerial é como nós ouvimos, ó Pai, na mensagem, ó Deus, é dedicação, ó Deus, é abrir mão, Senhor, e é viver, ó Pai, no centro da Tua vontade, porque se não for assim, ó Deus, não tem como, ó Pai, fazer aquilo que Tu queres, ó Pai, que façamos. E por isso nós nesta noite queremos que o Senhor derrame a bênção, Senhor, sobre, ó Pai, a vida do pastor Wallace, ó Pai, da Renata, Senhor, e do Vitor, ó Deus. E queremos que eles possam ser revestidos da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. Porque situações virão, mas quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está na direção, ninguém pode deter, ninguém pode parar. E a família, Senhor, unida, zelosa,
ó Deus, como exemplo espiritual, ó Deus, ela realmente faz e traz a diferença. Por isso nós pedimos que a unção do Espírito Santo, a força, aleluias, e a autoridade que vem do Senhor, esteja sobre esta família pastoral, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem chamar também o pastor Orígenes, que vai estar fazendo a entrega da Bíblia, essa tão importante ferramenta de trabalho, mas também ferramenta de vida. Pastor Orígenes. Glória a Deus. Pastor Alisson, quero passar às mãos do pastor esse livro muito precioso, que é o livro dos livros, e ele será lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Eu quero citar aqui segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esta biblioteca, ela deve ser examinada constantemente. Ela é muito mais do que o Código Penal é para um advogado. E ela deve ser examinada, deve ser lida, deve ser aprendida constantemente, dia a dia. A minha esposa, ela tem 75 anos. Ela já leu a Bíblia 80 vezes. É maravilhoso ler a Bíblia constantemente. Eu já li a Bíblia, perdi as contas. Sempre ela é nova, sempre ela se renova. Nós não sabemos inteiramente a Bíblia, pois ela é a mente de Deus para nós, a palavra de Deus. E grandes teólogos se reúnem constantemente, mas tem muitas coisas que eles não sabem, porque a palavra de Deus ela se renova dia a dia. Nós podemos constantemente meditar sobre essa palavra. Muitos países não têm esse privilégio. É vedado a eles esse privilégio de ter a palavra de Deus. Mas no Brasil, nós temos o privilégio, e Deus vai continuar nos dando esse privilégio de sempre tê-la em nossas mãos, em nossas casas, em nossa biblioteca, para que possamos examiná-la constantemente. Amém? Então, o homem de Deus, o pastor, o seu livro de cabeceira, o seu livro constante é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Passo as suas mãos com toda a assinatura do concílio. Todos os pastores que fizeram parte do concílio têm assinatura aí para você estar recordando desse momento importante da sua vida e das nossas vidas também que estamos aqui. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor Alisson Rodrigues dos Santos, seja bem-vindo à nossa Ormiban. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Que a Ormiban seja bênção na sua vida e que você seja bênção para a Ormiban. A foto. Queridos, daqui a pouco o pastor Alisson poderá cumprimentar os demais, mas eu já quero declarar encerrada a nossa assembleia e voltar a palavra para o pastor Alisson para poder fazer os seus agradecimentos. Glória a Deus, glória a Deus.
Queridos, eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos da Igreja Batista Moriá. Eu não posso deixar de fazer menção à minha família, meus irmãos, meu papai, minha mamãe, né, meus queridos sobrinhos aqui, né, cunhada. Queridos, quantas vezes deixamos de estarmos juntos, né, para essa caminhada? E eu louvo a Deus, papai e mamãe, pelo aquilo que vocês me ensinaram, pelo carinho de vocês. Agradeço a Deus por todo o ensinamento, pelo exemplo, pelo Cristo de vocês, pela vida de vocês. Louvo a Deus, louvo a Deus. É um privilégio estarmos aqui juntos, é um privilégio para mim poder pastorear pessoas que eu amo, pessoas que são muito importantes, cara, para mim. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos, eu quero agradecer, pastor Dante, obrigado, né? Pastor Eduardo estava aqui falando a respeito do exame, pastor Dante estava aqui nesse momento, nós estávamos aqui e eu estava sendo metralhado naquele exame, mas eu queria dizer uma coisa muito importante, e as palavras do pastor Dante representam muito bem isso. É muito triste, é muito ruim quando a gente vê alguém falar assim, porque aquele pastor, aquela igreja. Irmãos, para você, o pastor Eduardo fez uma menção aqui de um caminho desafiador, mas qualquer pessoa vai numa junta comercial e registra uma igreja. Qualquer pessoa traz esse título de pastor sobre ele e vai levando a vida de qualquer jeito. E desde o início, nós não queríamos ser assim, tanto como igreja, como a minha vida, e abraçamos o desafio de estarmos cumprindo todo o protocolo. E não termina aqui, a jornada continua, a palavra do pastor Daniel, né? O chamado, ele não tem aposentadoria, ele é eterno. É até a volta do Senhor, e é um desafio. Vontade de parar, quantas vezes? Vontade de desistir, quantas vezes? Mas a mão do Senhor é conosco. E eu não gostaria de fazer parte, falar assim, eu pertenço a uma ordem de pessoas de mau caráter, de pessoas de índole duvidosa. Nós não podemos ter isso no nosso meio. E se eu decidi entrar por esse caminho, é porque eu sabia que ele ia ser desafiador. E eu louvo a Deus, porque às vezes a gente acha que só eu sobrei, né? Só eu fiquei, estou só, e o Senhor vira para nós. Não, tem 7.000. Obrigado, pastor Eduardo. Pastor Samuel Sampaio, obrigado pelo carinho de sempre, pela presença. Pastor Daniel, meu pai na fé, homem de Deus. Quando eu estou aqui ao púlpito, eu venho claramente, quando eu leio alguns textos, pela minha forma de ler, pelo meu jeito de segurar o púlpito, eu me identifico com o pastor. Por isso eu te tenho por pai, porque eu aprendi. Porque quando eu estou dirigindo, eu lembro do meu papai que está aqui, mamãe. Quando eu estou fazendo as minhas coisas no dia a dia, como ofício que eu aprendi com meu pai, eu vejo as minhas atitudes e eu falo, isso me remete ao meu pai. Mas quando eu estou no púlpito, eu lembro da pessoa, do carinho do pastor Daniel. Pastor Guedes, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença da esposa. Vocês são caros para nós, o meu respeito. Pastor Orígenes, o senhor é referencial para nós também, na sua idade, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Que a mão do Senhor continue sendo com o amado, que nós possamos caminhar a cada dia mais junto. Pastor João Neto, família linda, Tárcia, sua esposa, está aqui, nos honra com a presença. Pastor João, um presente de Deus na minha vida. Ontem esteve aqui ministrando no aniversário da igreja, tive o prazer da gente caminhar. Nós precisamos tomar aquele café e eu vou fazer isso com muita satisfação. Podemos fazer aqui em Betim ou em Contagem. Precisamos desse tempo a mais e vai ser um prazer para nós, né? Pastor Jairo, sempre amigo, também sempre presente. Última reunião, nós saímos de lá, já era quase 3 horas da tarde, conversamos ali boa parte da tarde.
É um prazer, pastor Jário, ter o conhecido e poder fazer parte, a gente caminhar junto. Meu respeito ao seu ministério, aquela igreja amada. Pastor Wilson, pastor Augusto, que está aqui, obrigado pelo carinho. Pastor João não está, pastor Helena também, que sempre esteve no nosso ministério. Pastor Helena, obrigado pelo carinho, pelo amor de sempre. Muito obrigado, obrigado. Né? Pastor Geraldo, né? É um prazer também estar aqui tão perto da gente, sempre tão disponível, né? É um prazer, é um privilégio receber o amado. Glória a Deus pela sua vida, que nós possamos a cada dia caminhar mais juntos. Pastor Ideci esteve com a gente desde o início, vivemos desafios, dúvidas, situações preocupantes, né? Foi aí uma pessoa de Deus que encaminhou, me acalmou, me direcionou, meu carinho, meu respeito, a sua pessoa, a sua esposa, a sua igreja, que por tantas vezes nos acolheu ali na seccional. Que Deus continue abençoando o amado, os seus projetos, em nome de Jesus. Né? Pastor Sebastião ficou livre de pregar sábado. Se eu soubesse que você tinha vindo, eu ia te chamar. Eu convidei os irmãos, mas como a gente conseguiu marcar, né, esse momento, eu falei, muitos pastores vão acabar escolhendo vir segunda. E o pastor Sebastião me honrou com a presença aqui no nosso aniversário, esteve aqui sábado, ele e a esposa, né, um momento tão abençoado, foi uma bênção. Agradeço a Deus pelo seu carinho, pelo seu amor. Pastor Sebastião, você é homem de Deus, que o Senhor continue te abençoando, te capacitando, que a mão poderosa do Senhor seja com você em nome de Jesus. Dante, que o Senhor continue te abençoando no seu desafio. Sei que você abraçou um desafio, meu respeito à sua pessoa, e se você está lá, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Estamos juntos, me coloco à disposição, que a gente possa realmente fazer diferente, que a gente possa trazer mais e mais valor eterno e acolhimento em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu agradeço a todos, agradeço o carinho, o cuidado, o amor de todos. Eu falei, eu não podia deixar de fazer. Muitos dos irmãos, eu acho que nem todos o sabem. Eu posso despedir a igreja e dar a bênção já, né? Eu, toda vez que eu despeço a igreja, que eu dou a bênção apostólica, eu faço como meu papai faz. Isso é de praxe, já é assim, né? Pastor Daniel, faz favor, vamos ficar aqui perto de mim? Isso é um privilégio, para mim é um momento histórico. Você vai levantar a sua mão direita comigo e você vai repetir comigo. A único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, vão em paz. Só Deus para pagar esse carinho, tá? Que a mão do Senhor